Oi, pessoal. Então, voltando aqui para o nosso terceiro bloco, vamos dar continuidade no ainda falando sobre formalização do contrato. A gente vai chegar aqui no nosso ponto final, que é a assinatura do contrato. Então, como eu falei com vocês, dentre outras, né, a estatal ela pode exigir condicionantes ou condições à assinatura do contrato. Então, por exemplo, apresentada a garantia, se exige que a garantia seja apresentada pelo licitante vencedor, é conferido esse prazo, ele apresenta a garantia, cumpre outras condições eventualmente necessárias, e aí ele é convocado para assinar o contrato com um determinado prazo, que já deve estar previsto no edital de licitação. Caso ele não cumpra esse prazo, corre-se o risco de perder o direito aí à contratação, né? O que se chama de decadência do direito à contratação. É possível que esse prazo seja sempre prorrogado uma vez por igual período. Então, vamos imaginar que no edital de licitação se preveja um prazo de 10 dias a contar da convocação pela empresa estatal. Esse prazo foi descumprido, é possível conferir mais 10 dias, e aí, não cumprindo esse prazo, aquele licitante que foi declarado vencedor, ele perde o direito à contratação, e a administração, nesse caso, ela pode convocar os demais licitantes, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. E aí, na hipótese de não ser assinado o contrato naquele prazo determinado, a estatal, a entidade, vai ter duas opções. Ou, como eu já falei, ela pode convocar os licitantes remanescentes, vai convocar o segundo colocado, vai convocar o terceiro colocado, até que algum atenda a todas as condições para a contratação, sempre nas mesmas condições que foram conferidas para o primeiro colocado. Ou pode simplesmente também optar por revogar a licitação e fazer um novo procedimento licitatório, ou nem fazer um novo procedimento licitatório, de acordo aí com o juízo de discricionariedade daquela entidade. Aqui a gente está falando justamente de um âmbito de discricionariedade entre convocar os demais ou revogar, né? Os demais licitantes, eles nunca vão poder pleitear como um direito a sua convocação, né? Isso realmente é um juízo discricionário da estatal contratante. Aí, já falando aqui na execução do contrato, como eu comentei com vocês, dentro das cláusulas essenciais do contrato, a gente tem as obrigações do contratado e as obrigações da entidade contratante, né? Algumas, de forma geral, a sua maioria, vão estar previstas no próprio contrato, de acordo com as características, a natureza daquele objeto que está sendo contratado, mas a gente já consegue extrair do Estatuto das Estatais algumas obrigações, que são essas obrigações que eu trouxe aqui para vocês, que necessariamente vão ter de estar refletidas no contrato. Então, o que o Estatuto das Estatais prevê? Que o contratado ele vai ficar sempre obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de materiais empregados, respondendo por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa estatal, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Então, um ponto importante aqui, interessante, que a gente tem para dizer é, esse risco aqui, esse evento, ele deveria estar na matriz de risco? Não, porque a gente tem fatos que são causados, ainda que não haja culpa nem dolo, mas que são causados pelo próprio contratado. Então, se são causados por ele, necessariamente quem vai ter a obrigação de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas vai ser o próprio contratado. A gente nunca poderia transferir esse custo, esse ônus aqui para a empresa estatal. E aí, o segundo ponto importante é que a gente pode sempre correlacionar qualquer descumprimento contratual a uma infração e, consequentemente, a uma penalidade. Então, em decorrência desses eventos aqui, a gente poderia prever também no contrato uma penalidade específica por esses eventos, pela ocorrência desses eventos. Sempre, claro, dosando essa penalidade na verificação se há culpa ou dolo na execução do contrato. Uma outra obrigação do contratado que a gente pode extrair do Estatuto das Estatais, e como eu falei, necessariamente deve estar previsto no contrato, é a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais que resultem da execução do contrato.
A inadimplência desses encargos é muito importante, isso está previsto na lei, e já falo por quê, ela não vai transferir à estatal a responsabilidade por seu pagamento. Durante muito tempo, a gente teve um problema na administração pública, tanto nas estatais quanto na administração pública direta, de responsabilização das entidades, dos entes públicos, pelo não pagamento, principalmente de encargos trabalhistas no âmbito da justiça do trabalho. Então, se uma empresa contratada, ela não pagasse os encargos trabalhistas de seus funcionários que estivessem alocados naquela prestação de serviço, existe inclusive uma súmula do TST nesse sentido, a administração pública acabava sendo responsabilizada subsidiariamente por esses encargos. Então, o Estatuto das Estatais passou a prever expressamente, a lei passou a prever expressamente que o descumprimento dessas obrigações não transfere para a estatal a responsabilidade pelo seu pagamento. Então, a gente tem aí uma súmula do TST que se contrapõe a uma previsão legal, que, logicamente, nesse caso, deve prevalecer. Então, havendo o descumprimento dessas obrigações, sejam encargos trabalhistas, sejam obrigações fiscais e comerciais, pelo contratado, o que a empresa estatal pode fazer? A empresa estatal contratante pode fazer? Aplicar uma penalidade em face do contratado, né? Uma penalidade específica em razão do descumprimento dessas obrigações. E uma outra obrigação que a gente também já extrai do Estatuto das Estatais são as responsabilidades relacionadas a uma eventual subcontratação. Então, o contrato aqui, ele pode prever a possibilidade, isso tem que estar expressamente previsto no contrato, ele pode permitir a subcontratação de uma parcela do objeto. Essa relação entre o contratado e o subcontratado não se mistura com a relação entre o contratado e a empresa estatal. A empresa estatal, ela não tem nenhum vínculo jurídico com o subcontratado. Então, qualquer falha na prestação do serviço, da atividade causada pelo subcontratado, quem responde perante a estatal é o contratado, é quem está no meio dessa relação, né? A gente tem uma relação aqui em linha reta, não é um triângulo, é uma linha reta, contratado, entidade, empresa estatal e subcontratado. Então, qualquer falha, qualquer erro, qualquer culpa causada pelo subcontratado, quem responde por todas as obrigações daí decorrentes e quem vai ser sancionado, penalizado, vai ser o contratado. E aí, justamente falando de subcontratação, é importante que o edital e o contrato já prevejam de antemão a possibilidade de subcontratação. Se não houver previsão do contrato, é porque essa subcontratação não é permitida. A subcontratação só pode haver se houver previsão expressa no contrato e no edital. Por quê? Porque o contrato ele tem que prever expressamente qual parcela pode ser subcontratada, então aquelas parcelas que forem consideradas acessórias à prestação do serviço ou à execução da atividade, né? A parcela principal ali, o cerne, o centro da atividade não pode ser subcontratado, então são parcelas acessórias. E também o quantitativo daquela parcela que pode ser subcontratado. Isso tem que estar definido, previsto de antemão no edital. É importante que a empresa subcontratada, ela também atenda, no tocante àquela parcela subcontratada, às exigências de qualificação técnica que tenham sido impostas ao licitante vencedor. Então, se ele comprovou uma determinada qualificação para prestar uma determinada atividade e ele subcontrata aquela atividade, o subcontratado tem que ter a mesma qualificação técnica, né? Isso é até intuitivo. Por outro lado, a lei veda em absoluto a subcontratação de uma empresa ou de um consórcio de empresas que tenham participado do procedimento licitatório do qual se originou essa contratação, justamente para que não haja conluio. O objetivo aqui é evitar conluio entre os participantes daquela licitação. Então, se o cara ficou em segundo, em terceiro, perdeu na licitação, ele não pode ser um subcontratado do licitante vencedor. Para evitar fraude, conluio, situações aí imorais, né, nesse relacionamento entre os participantes da concorrência.
E também não pode ser subcontratado quem atuou direta ou indiretamente na elaboração do projeto básico ou do projeto executivo. Então, se uma empresa ela foi contratada para elaborar um projeto básico, um projeto executivo de uma obra ou de um serviço de engenharia, depois é feita a licitação para contratar a execução daquela obra, o vencedor dessa licitação, ele não pode subcontratar quem elaborou o projeto básico ou o projeto executivo, que vão respaldar aquela obra, justamente porque existe aqui um privilégio de informação em relação a esse autor do projeto básico executivo. Da mesma forma que ele não pode participar do processo licitatório para a execução daquela obra, ele também não pode ser subcontratado. E aí um ponto muito importante é as empresas que prestarem um serviço técnico especializado deverão garantir que os integrantes do seu corpo técnico, então, que aquele profissional que foi indicado lá na proposta, que ele seja pessoalmente preste o serviço. Então, quando importar o serviço tiver um caráter personalíssimo, eu não posso subcontratar o profissional, um outro profissional ou uma outra empresa. Vamos pensar aqui. Vou dar um exemplo bem hipotético de um serviço de advocacia em que se exija uma qualificação profissional específica, dentro lá da qualificação técnica, uma qualificação profissional específica em conhecimento em direito internacional. E aí, o escritório de advocacia, para participar daquele certame, ele tem um advogado no seu quadro de profissionais com essa qualificação e ele comprova essa qualificação por meio daquele profissional. E aí, depois, ao longo da execução do serviço, ele subcontrata aquela parcela que deveria ser prestada por aquele advogado que tinha aquela qualificação. Isso é completamente vedado pela norma. E aí, agora, a gente tratou até agora de formalização, então vou voltar aqui rapidinho nas nossas sessões, para resgatar para vocês se situarem aqui, se localizarem onde é que a gente está dentro do estatuto. Então, a gente tratou aqui de formalização na seção 1, dentro do capítulo 2, que trata de contratos, a gente falou de formalização dos contratos, então a gente falou de cláusulas essenciais do contrato, de garantia, de obrigações, tudo que deve estar contido no contrato e tudo que deve acontecer ao longo da execução do contrato. Na próxima sessão agora, a gente vai falar em alteração do contrato para fechar o fim com sanções administrativas. Então, agora, encerrando o tópico formalização do contrato, a gente vai entrar na próxima sessão, que é alteração do contrato. Tudo que a gente viu aqui, praticamente todos esses tópicos, eles são passíveis de alteração ao longo da vigência do contrato, né? Podem ocorrer fatos supervenientes à assinatura do contrato que demandem a alteração contratual. Quando a gente fala de alteração dos contratos no âmbito das empresas estatais, a gente tem um ponto aqui muito importante que se difere em relação aos contratos celebrados pelos entes públicos, que é que essas alterações sempre devem se dar por acordo entre as partes. Então, como a gente está falando aqui de uma relação muito mais horizontal, se comparada à relação existente entre um ente público e um parceiro privado, não existe alteração unilateral dos contratos. Essas alterações sempre se dão mediante acordo entre as partes. Então, a lei, o estatuto, prevê uma série de hipóteses em que essas alterações são possíveis. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, então, pode ser que, em razão de algum evento superveniente, seja necessário alterar alguma coisa no projeto de uma obra ou de um serviço, para melhor adequar, por exemplo, o advento de uma nova tecnologia. Então, para adequar aquele projeto a uma nova tecnologia que surgiu depois da assinatura do contrato, pode ser que seja importante alterar esse projeto. Quando for necessária a modificação do valor do contrato em decorrência de um acréscimo ou de uma diminuição quantitativa do seu objeto, dentro dos limites permitidos pela lei, a gente já vai falar daqui a pouquinho quais são esses limites.
Vocês vão ver, na verdade, que todas essas hipóteses são muito parecidas com o que vocês estudam lá na Lei de Licitações, na Lei 14.133. A gente não tem uma grande diferença em relação às hipóteses de alteração do contrato, a não ser que essas alterações precisam ser por acordo entre as partes. Quando é necessária a modificação do regime de execução, bem como do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários, quando é necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido sempre o valor inicial atualizado, vedada sempre, então isso nunca vai poder ser objeto de aditivo. A previsão de antecipação de pagamento, com relação ao cronograma inicialmente previsto, sem a correspondente contraprestação de fornecimento ou de execução de obra ou serviço. Então, você pode alterar as condições de pagamento desde que não seja prevista antecipação de pagamento em relação ao cronograma que foi inicialmente previsto. Então, o contrato também ainda pode ser alterado para restabelecer a relação que as partes inicialmente pactuaram entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração do que ele está fornecendo, né? Da obra, do serviço ou do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, se ao longo da vigência do contrato, por algum fato superveniente, algum risco, algum evento incerto que aconteceu no futuro, que não estivesse alocado a nenhuma das partes, você onera mais o contratado, você vai alterar o contrato para reequilibrar essa relação, esse equilíbrio econômico-financeiro inicial, nas hipóteses de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que não está lá na nossa matriz de riscos, lembre-se disso, porque se estiver na matriz de risco, se aquele evento tiver sido alocado ao contratado na matriz de riscos, ele não vai ter direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí a lei estabelece, então, quais são os limites para esses acréscimos ou para essas supressões. Logicamente que a gente também fala, quando fala em alteração do contrato, pode ser para mais ou para menos. A gente pode reduzir o contrato para diminuir o escopo dele. Então, se inicialmente foi prevista a entrega de 100 computadores, vamos supor que a administração contratou 100 notebooks, né, o fornecimento de 100 notebooks, porque ela ia contratar 100 novos funcionários. E aí acontece um problema no concurso e acaba que ela contrata mais 50 funcionários. Ela não vai mais precisar de 100, mas de 50 notebooks. Então, nesse caso, a gente vai ter uma supressão do escopo daquele contrato, que também é possível. Então, a alteração pode ser tanto qualitativa, que você vai alterar as condições contratuais de execução daquele contrato, você pode alterar o local de entrega, pode alterar os prazos de entrega, então uma alteração qualitativa, ou uma alteração quantitativa. E aí, esse quantitativo, que é o exemplo do notebook que eu acabei de dar, ela pode ser de até 25% do valor inicial do contrato. Nesse caso que eu dei para vocês dos notebooks, de 100 eu posso diminuir, até falei 50, mas na verdade eu poderia diminuir até 75, né? Eu não posso reduzir mais do que 75, são 25% de 100. Então, se a administração previu 100, a entrega de 100 computadores, ela pode reduzir esse escopo para até 75. Ou pode reduzir ou aumentar, na verdade pode só aumentar, reduzir não, até 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamento. E aí esse limite de 50% só vale, guardem isso, para acréscimo, nunca para redução, para supressão. Então, abaixo de 25%, redução para menos nunca vai poder acontecer, só acréscimo no caso de reforma de edifício ou de equipamento. Mas as supressões que resultem de acordo celebrado entre os contratantes, aí sim pode ultrapassar esses limites quantitativos. Então, quando as partes chegarem a um acordo quanto à supressão, pode passar desse limite de 25% até de 50% mesmo. Mas para crescer, nunca mais de 25%, nem a mais de 50% no caso de reforma, ainda que haja acordo entre as partes. Então, vejam aí que esses quantitativos aqui, eles diferem bastante em relação à lei de licitações, né? Tem umas nuances aí muito importantes para vocês não esquecerem.
Ao final, eu vou trazer para vocês um quadrinho com algumas diferenças importantes. Eu fiz isso lá na aula sobre licitação. Também trouxe aqui na aula sobre contratos alguns temas principais aí que se diferem entre a lei de licitações e o estatuto das estatais, para ficar um pouco mais claro aí na tentativa de deixar isso um pouco mais claro na cabeça de vocês. E aí a gente tem aqui a lei, o estatuto, ele prevê algumas responsabilidades no caso de alteração do contratual, principalmente para a entidade contratante. Então, no caso de supressão de obras, bens ou serviços, quando houver redução, se o contratado ele já tiver tido algum custo efetivo para a execução daquele serviço, para a execução daquela obra, e ele já comprou material e colocou o material no local de prestação de execução daquela obra, a administração vai ter que ressarcir o contratado pelos custos em que ele incorreu, né? Custos de aquisição aí, pelo custo, né, propriamente dito, que sejam regularmente comprovados por esse contratado. E havendo outros custos, outros prejuízos, a administração também terá de indenizar o contratado mediante a devida comprovação desses prejuízos em que ele incorra. E aí um ponto muito importante quando a gente fala de alteração dos contratos é que eles podem dar ensejo a reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, naquelas hipóteses que estiverem fora da matriz de risco, em que aquele risco não tiver sido alocado a nenhuma das partes e houver um aumento do encargo, do ônus para uma das partes, o contrato terá de ser reequilibrado. E aí o estatuto prevê expressamente hipóteses em que vai se dar esse reequilíbrio. Quando houver a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, nessa hipótese, o contratado vai ter direito ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Quando houver a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, e essas alterações, logicamente, repercutirem sobre o preço contratado, né? Pode ser que haja alterações legais que não repercutam de nenhuma forma sobre o valor do contrato, sobre os custos incorridos pelo contratado. Então, ele tem que demonstrar que aquelas alterações, disposições legais, uma disposição legal, por exemplo, que cria uma nova obrigação para aquele contratado, ele precisa de uma nova licença para prestar aquela atividade, aquela licença tem um custo elevado. Então, nessas hipóteses, ele vai ter direito ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. E, logicamente, essas revisões podem ser tanto para mais quanto para menos. No primeiro exemplo, a gente falou em criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais. Pode ser que uma lei extinga uma obrigação, né? Extinga um tributo. Nesse caso, vai haver uma redução do custo imposto ao contratado. Então, nesse caso, a gente vai ter um reequilíbrio econômico financeiro do contrato a favor da administração. E sempre em que houver, o estatuto também prevê isso, sempre que houver alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, as obrigações do contratado, vai ser necessária a celebração de um aditivo contratual para prever essas novas obrigações. E aí esse aditivo vai ser acompanhado de um reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, porque agora o contratado passará a ter novas obrigações contratuais. Por outro lado, o estatuto prevê hipóteses que não resultam em reequilíbrio, que não implicam reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, quais são essas hipóteses? Nas hipóteses em que houver variação do valor do contrato para fazer face ao reajustamento de preços previsto no próprio contrato, por exemplo, o próprio contrato já prevê que anualmente o contrato vai ser reajustado por meio do IPCA, para prever ali aquela variação de preço, de custo ao longo de cada ano. Nesse caso, essa variação do valor contratual, obviamente, não implica um reequilíbrio. Quando o contratado ele sofre uma penalização financeira que decorre de condições de pagamento previstas no contrato. Então, o contrato pode prever, por exemplo, indicadores de desempenho.
Então, se o contratado atender ao indicador de desempenho máximo, ele vai receber integralmente o valor devido. Se ele cumpre o indicador de desempenho aqui 9, ele vai receber 90%. Se ele atender ao indicador de desempenho 8, ele vai receber 80%. Então, ele recebeu uma penalização financeira em razão de condições de pagamento que já estão previstas no contrato. Nesse caso, logicamente, não vai ensejar reequilíbrio econômico financeiro do contrato porque ele teve um abatimento do preço, porque ele recebeu menos. Isso são condições de pagamento, de remuneração que já estão previstas no contrato. Né? E são hipóteses aqui que não ensejam a alteração do contrato, até porque são hipóteses já previstas expressamente no instrumento contratual. Por outro lado, como eu já falei para vocês diversas vezes hoje, é vedada a celebração de aditivo ou não implicam reequilíbrio eventos supervenientes que já tenham sido alocados na matriz de risco como de responsabilidade da contratada. Então, todos aqueles eventos que já foram colocados na conta da contratada, que de antemão ela já sabia, que estão lá na matriz de risco, ela não pode alegar no futuro que aquele risco, aquele evento que era incerto, mas que se concretizou, gerou um custo para ela e que ela faz jus a reequilíbrio econômico financeiro. Tá, gente? Isso é vedado pela lei, ela não faz jus a qualquer reequilíbrio, a qualquer reajustamento do valor que lhe é devido. E aí, a gente acabou aqui, então, o tópico alteração, né? Vimos todas as alterações que são possíveis, o que enseja reequilíbrio econômico financeiro do contrato, e agora a gente vai entrar na nossa penúltima sessão, que trata das sanções administrativas no âmbito das contratações celebradas pelas empresas estatais. Mas aí, para a gente não misturar aqui os temas, a gente deixa para entrar nesse tópico no nosso próximo bloco. Até já, pessoal!